Hoy voy a continuar nuestros temas bíblicos y hoy tengo la alegría de hablar del cielo como por finalizar este círculo de temas bíblicos. En la semana pasada, cuando hablamos del infierno, yo al final sentí como un peso en mi alma, como decir, como experimentar por intuición que es el vacío delante de Dios. Claro que não podemos neste mundo compreender o que é uma eternidade sem Deus, pero o sentimento de aniquilar o amor de Deus, a incapacidade de amar, é uma coisa que para nós outros nos oprime muito. Pero hoje, em contrapartida, ao contemplar o cielo, eu pido ao Espírito Santo para verdadeiramente nos marcar a fuego esta realidade que São Pablo, citando o profeta Isaías, ele descreve que o céu são coisas que Deus preparou para aqueles que o amam, pero são coisas que ultrapassam tudo que há neste mundo, como também tudo que se passa em nós outros, no pensamento, na ideia, na imaginação, toda sorte de sentimentos daqui na terra. Verdadeiramente o que Deus preparou para aqueles que amam ultrapassa tudo e todos os conceitos humanos e de la terra. Então, empiezo por esta reflexión que haz el cielo ser cielo es Dios. Onde está Dios, está el cielo. Por eso en la escritura, la primera cosa que transmite en la revelación al hombre, mismo del Antiguo Testamento, sé que es que cielo es la morada de Dios. Vemos, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, capítulo 26, 15, que pide al Señor, inclínate desde tu morada, desde lo alto del cielo. Y el Nuevo Testamento, várias vezes Jesucristo nos encierra esta ideia, como por ejemplo quando ele habla de que nós outros temos que hacer brilhar nuestras obras delante de los hombres para que glorifiquen el Padre que está en el cielo. Y también cuando Jesús nos enseña a rezar el Padre Nuestro, empieza, Padre Nuestro que estás en el cielo. Y también cuando Jesús por las 3 veces que apresenta Dios como nuestro modelo de santidad, cuando habla del amor universal de Dios y como nosotros tenemos que amar nuestros inimigos y rogar por aquellos que nos persiguen, Jesús concluye este pensamento diciendo, así serán hijos del Padre que está en el cielo. Y también otra idea que la Escritura nos da es que el cielo es el trono de Dios. También en el cielo están los ángeles.
Los ángeles são aqueles que primeiro participam desta presença direta de Deus. E nós outros temos duas passagens no Evangelho que hablam dos ángeles no cielo, que é quando Jesus habla de la resurrección de la carne, os saduceos, ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que serán como los ángeles en el cielo. E outra passagem que se habla de los ángeles en el cielo é quando Jesús habla de los niños. Cuidem-se de despreciar a qualquer destes pequenos, porque los asseguro que sus ángeles en el cielo miram mi Padre Celestial. Portanto, os primeiros a gozar desta presença de Deus, presença direta de Deus. Não é mirar Deus como su reflejo en la creación, en las criaturas como nosotros vivimos hoy, o tampoco como los ángeles tuvieron Dios en el tiempo de su prueba. No, Dios concede por gracia, é regalo que solamente Deus pode dar, que é a visão direta de Ele, de sua essência. Portanto, a visão beatífica, quem tuvo primeiro foram os ángeles. E, em verdade, é esta visão de Deus direta, deste Deus infinito, deste Deus amor, deste Deus sumamente perfeito em todos os seus atributos, é esta contemplação que provoca a mais grande alegria no cielo, de ver Deus diretamente. Não há nenhuma alegria no cielo que ultrapasse esta. Claro que no cielo também podemos mirar Deus em nós outros. Claro, quando habla em nós outros, é dos justos que estão no cielo. Os santos que estão no cielo podem ver claramente Deus, a presença de Deus em todos os detalhes de subida sobre a terra, como todas as graças que Deus nos ha dado, todas as vezes que sua providência nos ajudou, por todas as vezes que Maria vino em nosso auxílio, todas as vezes que nosso ángel da guarda trabalhou, também os santos de nossa devoção, todas as vezes que nos ajudaram. Enfim, vamos ver como Deus utilizou tantos meios para estar junto a nós outros. Isto provoca em los santos grande sentimento de amor e de gratitude, e também ver Deus presente em sua vida provoca uma alabança sem término. E também quando o justo mira a seu lado, vê que a outra pessoa é outra pessoa llena de Deus. Então, mirar Deus em aquele que está a meu lado provoca em mim uma grande alegria, porque vejo que Deus trabalhou em ele de uma maneira distinta de mim. Pero aquela pessoa é uma história de amor única, uma maravilha, uma história de amor completamente distinta de outro, porque Deus ama cada um de uma maneira única e o caminho de santidade de cada pessoa é caminho único de la acción de Deus em seu coração, em sua vida.
Entonces, al mirar el otro, provoca en mí una otra alegría. Por isso, nós outros podemos dizer o que é válido para nós outros é válido para Los Angeles, que mirando Deus, é a alegria suprema, mirando Deus em mim, é outra alegria, mirando Deus em outro, é outra alegria. Pero el cielo nunca fatiga, ¿por quê? Porque jamás, toda a eternidade, se miramos cada ángel, cada santo que está en el cielo, cada é uma coisa distinta. Entonces podemos dizer que sempre em cada contemplação que hacemos é himno de alabanza novo que produz em nossa alma. E há uma coisa, eu agora não puedo basear en la escritura, pero en algunas citaciones de algunos santos, que podemos decir que cada justo, cada ángel tiene su odor de santidad distinto. Podemos decir cada virtud tiene su aroma, su perfume, y como la persona, su camino de santificación es un conjunto de varias virtudes, unas en una medida más alta, otras en medida menor, pero la mezcla dos aromas de todas las virtudes provoca un aroma único, que es el aroma de la santidad de aquella persona. Y aquella persona, como aquel ángel, su santidad llegó para alcanzar una gloria única. Entonces, a aquella gloria corresponde un brillo, una luz. Entonces, la santidad de aquella persona brilla con una intensidad única, que é distinto de los demás. E assim podíamos pensar mais, não somente o perfume, o brilho, como também podemos pensar que cada persona é um sonido, de uma nota musical. Os ángeles serafines são aqueles que cantam em el tono mais sublime, mais alto, e se podemos imaginar, se cada é solamente uma nota musical, uma vibração única de alabanza, então imaginem quantos miríades e miríades de notas musicales há no cielo, que sinfonia única de alabanza que poderíamos ter. Os himnos de alabanza a Deus en el cielo são coisas que jamais podemos imaginar. Se nós outros em la terra com 7 notas musicales hacemos composições sublimes que nos eleva o espírito tanto, e são solamente 7 notas. Imaginem en el cielo se cada é uma nota musical, su vida é uma nota musical. São coisas que jamais podemos passar por nosso pensamento, o que Deus preparou para nós outros. Portanto, isto é solamente uma reflexão para pressentirmos um pouco, em la medida que os santos e os místicos nos regalam pequenos indícios, pequeñas informaciones. Pero en el cielo vemos en primer lugar Dios y los ángeles. Pero también en el cielo está el Hijo de Dios con su humanidad.
No, en el cielo no está solamente el Hijo como Dios, con el Padre y el Espíritu Santo, pero también su humanidad. Vemos en el día de la ascensión, Jesús fue llevado al cielo. Y en verdad, los apóstoles miraron al Señor subir al cielo. Y en verdad, también nosotros estamos destinados al cielo. Verdaderamente es este nuestro destino. Cuando, por ejemplo, Jesús en las bem-aventuranças habla da última bem-aventurança, quando os homens los odiarem, excluem, los insultem, proscribam, etc. Diz, alegrem-se, llenem-se de gozo nesse dia, porque a recompensa de ustedes será grande en el cielo. E também São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, habla claramente, quando for destruída esta morada, nosso corpo pela muerte, tenemos uma casa permanente en el cielo. Portanto, é uma casa definitiva. Portanto, Cristo subiu ao cielo e também nós outros estamos destinados a ter esta herência. Por isso, São Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 3, habla, nós outros somos cidadãos del cielo. Portanto, vemos que também nós outros estamos destinados a ter esta herência. E Jesucristo, em verdade, em sua humanidade, habla a carta aos Hebreus, capítulo 9, nos diz claramente, Cristo entrou en cielo, não em outro lugar, en cielo. ¿Para quê? Para apresentar-se delante de Deus em nosso favor. Portanto, Cristo, apesar de ser Deus, ele como homem continua a pedir por nós outros. Sua função sacerdotal não terminou em la cruz. Claro, en la cruz el Señor pagó por nosotros nuestra deuda, pero Él continúa a pedir al Padre por nosotros, para que el Padre continúe a dar sus gracias a la humanidad pecadora. Y há un pensamento muy lindo que me escuché una vez en un sermón, que Jesús en el cielo está en la posición sacerdotal, con Moisés con sus manos arriba, y delante del Padre, Jesús muestra siempre sus llagas. Y es a través de las llagas del Hijo que el Padre mira la humanidad. Y entonces Dios no responde a nuestros pecados con justicia, pero con misericordia. Y en verdad Jesús, ya que hablamos la misión redentora de Jesucristo, Jesús, por su vida, su pasión, muerte, resurrección y glorificación, el Señor mereceu para nosotros esta herencia. Ele verdadeiramente conquistou esta gracia del cielo, de la habitación del Padre, por su vida
muerte y resurrección. Y una cosa que podemos estar seguros es de las palabras de Jesús. No podemos dudar jamás. Nosotros podemos dudar de las palabras de vida eterna que Jesús nos ha dejado. Por ejemplo, en casa de mi Padre há muitas moradas. Eu vou a preparar-lhes lugar. E quando haya ido e lhes haya preparado lugar, volverei outra vez para llevar-los comigo, a fim de que donde eu estén também ustedes. Isto são palavras de Jesucristo. Portanto, o Senhor preparou nosso lugar. E quando Ele está preparado, Ele vai venir nos buscar em la hora mejor. E verdadeiramente me encanta muito esta palavra de 1 Coríntios 2:9. Nós outros anunciamos, como diz a Escritura, lo que nadie viu, nem ouviu, nem sequer pude pensar aquilo que Deus preparou para os que o amam. Ustedes grabem em seu coração, principalmente nas horas mais difíceis, grabem esta palavra. O que Jesucristo me preparou para mim. E todos os sofrimentos deste mundo não têm comparação com o gozo que o Senhor tem para nós outros. E em verdade, isto são promessas que verdadeiramente não podemos dudar. Ele preparou esta herência para nós outros. E há no Evangelho muitas palavras de consuelo que para nós outros são uma segurança, são certas. Esta herência, o Senhor la define como vida eterna. Por exemplo, Mateus 18, 12, 14. Juan 3, 16. Juan 6, 40. Romanos 1, 16. E 1 Timóteo 2, 3, 4. Em estas passagens, Jesucristo, como os apóstolos, hablam sempre que o cielo é a vida eterna. Por exemplo, quando o Senhor habla de la parábola de la oveja perdida, portanto, deja 99 en el desierto para procurar aquella que se perdió. De la mesma maneira, o Padre que está en el cielo não quer que se pierda ni uno solo de estes pequeños. Todo aquel que cree en el Hijo de Dios tenga la vida eterna. Portanto, el Hijo tem o poder de ressuscitar en el último día aquel que acredita en él. Tenga la vida eterna y su cuerpo resucite en el último día. Juan 6:40. Portanto, a vida eterna ya es regalada à alma, mesmo depois da morte. E o cuerpo que seja ressuscitado no último dia. Portanto, nesta passagem, Juan 6:40, se habla já da vida eterna depois da morte. Claro que é muito possível que tenhamos que passar por el purgatório, mas não importa. As almas do purgatório já têm a seguridade que estão salvas. E no último dia, a ressurreição do corpo. Outra coisa também
que é muito importante, que é o cielo. En el Evangelio, el Señor habla que el cielo es una cosa que ultrapasa todas las cosas de este mundo. Y él habla de esto en dos parábolas, la parábola del tesoro escondido y da perla muy preciosa. Aquel que la encuentra va, vende todo lo que tiene solamente por alcanzar el tesoro y la perla. Por tanto, vale a pena sacrificar todas las cosas de este mundo solamente para tener el reino. Y el cielo también, el cielo también es una realidad que nosotros no podemos imaginar. ¿Por qué? Porque es algo que no conoce contaminación, é uma coisa que não perece jamais e é uma coisa incorruptível. Portanto, é isso que nos dijo São Pedro em sua primeira carta, capítulo 1, versículo 1 a 5. Por exemplo, solamente para citar um ou dois versículos: Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, incontaminada y imperecedera que ustedes tienen reservada en el cielo. ¿Será que podemos imaginar una realidad que no conoce corrupción? Y nosotros aquí vemos que todo está marcado por la imperfección. Y no hay ninguna alegría completa aquí en este mundo. Aquí, por más linda que sea una cosa, está sempre contaminada por la marca del pecado. Y todo está destinado a la muerte. Por tanto, las cosas más bellas de este mundo van a ser reemplazadas por un nuevo cielo y nueva tierra. Y la alegría en el cielo es una alegría en el Espíritu Santo. El cielo no es nada a ver con comida o bebida, con cosas de este mundo. Es mismo los apóstoles, tanto Pablo como Juan, hablan que la alegría en el cielo es una cuestión de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O que es justicia es ausencia de pecado. En otras palabras, justicia en el cielo es santidad, paz, gozo en el Espíritu Santo. Y esto verdaderamente es provocado por la visión directa de Dios. La visión directa de Dios, como habla San Juan en su primera carta, capítulo 3, versículos 2 a 3. Por ejemplo, queridos, desde ahora somos hijos de Dios, y lo que seremos no se ha manifestado todavía. Sabemos que quando se manifieste, seremos semelhantes a Ele, porque lo veremos tal qual es.
Portanto, esta visión directa, quando entrarmos no céu depois de passar por el purgatório, verdadeiramente não vamos saber como seremos naquele momento. Houve uma mística que falou que quando salimos do purgatório, estamos tão maravilhosos, llenos de Deus, que nunca nuestro ángel de la guarda nos mirou como vamos estar ao salimos do purgatório. O único meio que nosso ángel tem para nos reconhecer é por el nome novo que ele tem escrito em la piedra blanca. É por nosso nome que o ángel vai nos identificar. De tão distintos que nos quedamos. E outro santo, o Padre Pio, dijo que uma pessoa depois da confissão, como está llena da graça de Deus e como está livre de todas as ataduras, de todas as cadenas do pecado, quando salimos do confessionário, o demônio não sabe quem somos nós outros. É uma realidade que para ele, depois quando começamos de novo a cair, então perdemos aquela hermosura e claro que o homem viejo sempre vai. Para terminar a catequese de hoje, 2 pontitos muito pequenos. ¿Qué condiciones es necesario para lograrmos el cielo? Haciendo un apañado de todo el Evangelio, Jesús nos presenta 4 condiciones. La primera, hacer la voluntad del Padre. Mateo 7, 21. Segunda, vivir con el espíritu de niño. Mateo 18, 1 a 3. Tercero, creer, la fe en Jesucristo. La fe que nuestros padres y padrinos tuvieron en día de nuestro bautismo foi uma fé tão grande que merecemos o bautismo. Então, é esta fé que nos une a Jesucristo para jamais deixá-lo. E a quarta condição é fidelidade à sua palavra. Todos aqueles que verdadeiramente me amam guardam minha palavra. Portanto, são estas condições que estão no Evangelho para chegarmos ao céu. E o último pontito está na primeira carta aos Coríntios, 6, 9 a 11, que nem todos vão ter o céu como herencia. E São Pablo habla claramente quem pode ser excluído do reino dos céus. E são estes 4 pontos que nos livra de todos aqueles que verdadeiramente São Pablo enumera em sua primeira carta aos Coríntios. Portanto, o mais importante, que é isso que agora conta para nós outros, cumprir a vontade de Deus, esta simplicidade, ser sencillo como um ninho, esta confiança de ninho, a fé em Jesucristo, que nos leva mesmo a sacrificar nossa própria vida, e fidelidade à sua palavra. Que nosso ángel de la guarda nos ajude
a realizar esto todos los días de nuestra vida hasta último momento. Amén.